Olá, pessoal. Vamos seguir aqui com o direito coletivo. Hoje nós vamos tratar de um tema um tanto mais teórico, mas que também é importante para que vocês compreendam a estrutura do sindicalismo, do sindicato no Brasil, juridicamente, e para que nós também possamos brevemente, hoje, debater as fontes de custeio dessa entidade sindical, né, desses entes sindicais. Bom, vamos iniciar pela estrutura sindical. Externamente, nós costumamos estabelecer, nós costumamos compreender a estrutura externa sindical em um modelo piramidal, com uma base amplíssima formada pelos sindicatos, que nós já vimos e continuaremos a ver ao longo dessa unidade. Acima dessa base, nós temos, no âmbito dos estados da federação, as federações, que estão previstas na CLT, no artigo 534. Peço a vocês que analisem aí na CLT de vocês o artigo 534, mas adianto que se trata de uma experiência importante, muito mais para os patrões do que para os trabalhadores, mas trata-se da junção, ou melhor, da reunião de sindicatos em federações estaduais, normalmente, com finalidade de um enfrentamento com o patrão, de um embate com o patrão no âmbito estadual. Artigo 534 da CLT. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Essas federações estaduais, elas são entes sindicais, portanto, elas têm capacidade negocial, elas podem firmar convenções coletivas de trabalho, por exemplo, e elas têm por objetivo organizar a atuação sindical em cada estado da federação. Vocês vão ver que os patrões tiveram mais êxito nessa organização por federação e que, na prática, os sindicatos de trabalhadores tiveram mais êxito de organização na base, né? Nós conhecemos mais sindicatos de trabalhadores e, quando a gente fala da representação patronal, os entes, pelo menos, mais conhecidos e reconhecidos são as federações. Basta que nós coloquemos aqui dois exemplos. Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. A FIENG é um ente sindical, grosso modo. Eu posso dizer que a FIENG é um sindicato, né? Só que é um grupo de sindicatos patronais no âmbito de Minas Gerais, eles se reúnem em federação, e essa federação, a FIENG, ela representa todos os interesses trabalhistas da indústria. É uma federação rica, né, que tem muito dinheiro, tem patrimônio invejável, e tem um poder político absolutamente destacado no estado de Minas Gerais. Mandam muito. Outro exemplo, talvez mais conhecido, da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp também é riquíssima, com patrimônio invejável, e manda no país. Né? São entes sindicais. Então, os sindicatos dos trabalhadores, eles atuam mais na base, e os patrões, eles tendem a atuar melhor em âmbito de federação, né, dos estados.
Além disso, há uma terceira possibilidade, que é a organização dos entes coletivos em confederações nacionais. E, mais uma vez, os patrões se deram melhor nessa organização. Artigo 535. As confederações organização com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Então, os trabalhadores se organizam em confederações, mas os patrões fizeram isso de um modo mais efetivo. E aí vou dar um exemplo só, que é o mais famoso, que é o da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, principal patrocinadora, por exemplo, da reforma trabalhista de 2017. A CNI, que é uma confederação patronal, portanto, é um ente sindical patronal, que organiza os interesses da indústria no país, com sede lá em Brasília. Então, vejam, nós temos representações sindicais, tanto em âmbito local, né, no sindicato, estadual, na federação e nacional nas confederações. Embora o sindicato possa ter por si só base estadual ou nacional, mas aqui para uma análise primeira, dividiremos assim. Fora da capacidade negocial, nós temos politicamente relevantes centrais sindicais no país, hoje regulamentadas pela Lei 11.648 de 2008. As centrais sindicais são muito anteriores a 2008, mas elas receberam uma regulamentação ampla em 2008, na Lei 11.648. As centrais sindicais, elas não têm capacidade negocial, portanto, as centrais não firmam acordos coletivos e não firmam convenções coletivas de trabalho, mas elas têm uma capacidade de atuação política, social, pública, muito importante. Elas são representantes apenas dos trabalhadores, e as centrais sindicais, na prática, e não juridicamente, na prática, elas conseguem exercer um contraponto às confederações nacionais patronais, porque elas participam de negociações, elas influenciam o Congresso Nacional, elas representam trabalhadores em órgãos tripartites, né, no âmbito do Estado. Então, as centrais sindicais acabaram sendo uma resposta dos trabalhadores de âmbito nacional para a atuação frente ao patrão. Mas, repito, diferentemente das federações e das confederações e dos sindicatos, as centrais não têm poder normativo, capacidade de criação da norma jurídica autônoma. Internamente, o sindicato se estrutura na forma do artigo 522, que eu, pessoalmente, entendo não recepcionado em 88, mas o judiciário disse que foi, então vamos a ele. Artigo 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria, constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros, e de um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá dentre os seus membros o presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Muito bem. Parágrafo 3º, só para a gente terminar, constituirão a atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais, que se refere ao artigo 523, a representação e a defesa dos interesses da entidade perante o poder público e as empresas. Bom, na minha modesta compreensão, essa estrutura interna do sindicato deveria ser competência do próprio sindicato e não uma
dicção legal, uma determinação legal ou uma estrutura fixada por lei. Porque, para mim, nos termos do artigo 8º da Constituição, o Estado não pode interferir na organização interna de um sindicato, ainda que normatizando essa estrutura. Mas o TST já disse que essa regra foi recepcionada, então, por enquanto, não adianta insistir na inconstitucionalidade. Visto isso, a estrutura interna do sindicato, seja ele de empregados, seja ele patronal, é composta, essa estrutura, por uma diretoria e por um conselho fiscal. Como os nomes indicam, a diretoria dirige o sindicato, administra o sindicato, né? No final das contas, assina o acordo coletivo, a convenção coletiva, e o conselho fiscal também, como o nome indica, fiscaliza os gastos, né? A gestão financeira do sindicato. Então, é basicamente isso, é simples essa estrutura, nos termos do artigo 522 da CLT. Por enquanto, na atual conformação constitucional, o registro sindical é obrigatório para os fins do controle da unicidade sindical. Então, o Estado brasileiro ainda confere ao sindicato a sua capacidade sindical e, consequentemente, normativa, autônoma, negocial, via registro, que se deve ou é necessário para que se garanta a unicidade sindical, ou seja, para que não tenhamos dois ou mais sindicatos representando um mesmo grupo de trabalhadores em uma mesma base territorial. Regra do artigo 8º, inciso 1 da Constituição. Bom, quais são as funções e as prerrogativas desse sindicato? O principal, o essencial, representação. Cabe aos sindicatos representar seus trabalhadores, independentemente de sindicalização, desculpe, independentemente de filiação. Hoje, o modelo atual, que pode ser revisto, né, futuramente, até deve ser revisto futuramente, o modelo atual é de representação ampla, independentemente de filiação, independentemente de sindicalização, independentemente de escolha, independentemente de vontade. Onde haja um médico empregado atuando, o sindicato dos médicos será o seu representante. Vai negociar em seu interesse, independentemente se o médico quer, gosta, participa, se interessa, não importa. Então, a representação no Brasil hoje não depende de filiação, de vontade, de nada. Ela decorre da lei, da imposição do artigo 511, parágrafos 2º e 3º, vistos no vídeo anterior. Existe também uma função de só menos importância para o sistema jurídico, mas que na prática se revela o centro de alguns sindicatos, que é a função assistencial, a prestação de serviços, esses sim, aos sindicalizados. Então, há sindicatos que têm assistência médica, assistência odontológica, restaurante, clube de férias, além da obrigatória assistência judicial, jurídica, né? Advocatícia. Então, essa assistência, ela deveria ser secundária, porque a primeira função e a primeira prerrogativa é de representação. Bom, só que representar e prestar assistência custa dinheiro, e normalmente custa muito dinheiro. Até a reforma trabalhista, o sistema sindical piramidal, sindicatos, federações, confederações, dos dois lados, o lado dos trabalhadores e o lado patronal, em ambos os lados, o sistema sindical era custeado pelo imposto sindical,
que é a contribuição sindical anual. E todos os trabalhadores pagavam, até 2017, um dia de trabalho ao sindicato em decorrência da representação, que não depende, como nós já vimos, de sindicalização. A reforma trabalhista, pretendendo fragilizar o sindicato, ao mesmo tempo que estabeleceu prevalência do negociado sobre o legislado, né? Deu mais poder e tirou dinheiro. A reforma trabalhista fez isso com o sindicato. Não estou dizendo que está errado, não. Estou só constatando, porque eu sempre fui crítico do imposto sindical. Mas constatamos que a reforma trabalhista deu mais poder ao sindicato ao fixar que o negociado prevalece sobre o legislado e, ao mesmo tempo, tirou dinheiro. Quebrou uma parcela muito significativa dos sindicatos brasileiros. Não vou chutar aqui um percentual, porque seria chute, eu não vou fazer isso, mas quebrou, fechou muito sindicato no Brasil. Por quê? Porque agora as contribuições são facultativas para aqueles que não são sindicalizados. Só vai contribuir agora quem quiser. Portanto, os sindicalizados contribuirão, porque são sindicalizados, mas os demais empregados e os demais empregadores que não são sindicalizados, eles não estão mais obrigados à contribuição. Então, houve um decréscimo violentíssimo na receita sindical pós-reforma trabalhista. De qualquer modo, os sindicalizados pagarão por ano o valor da contribuição, que é um dia de salário. Os patrões sindicalizados pagarão também na forma da CLT, e os que não são sindicalizados pagarão se eles quiserem. A mesma coisa vale para a contribuição confederativa, que é para as federações e confederações. Os sindicalizados pagarão obrigatoriamente e os não sindicalizados pagarão se eles quiserem. A mesma coisa para a contribuição assistencial. Sindicalizados pagarão e não sindicalizados só pagarão se quiserem. Mesma coisa para as mensalidades dos associados. Só pagarão aqueles que são sindicalizados. Então, antes nós tínhamos um modelo de contribuição obrigatória, antes de 2017. Contribuição obrigatória, antes de 2018, melhor, porque a regra foi em novembro de 2017. Antes de 2018, uma contribuição obrigatória para todos os representados e outras contribuições para quem fosse sindicalizado. Agora não. Agora todas as contribuições, todos os pagamentos, toda a receita do sindicato decorre da vontade do representado. Agora veja, todos serão representados. Todos serão alcançados e atingidos pelo acordo coletivo de trabalho, pela convenção coletiva de trabalho. Quando vier aumento de salário, todos os trabalhadores receberão. Quando vier plano de saúde, todos os trabalhadores receberão e todos os patrões pagarão. Quando houver cesta básica, né, numa convenção coletiva, todos os trabalhadores representados buscarão a cesta básica. Todos os patrões representados pagarão a cesta básica. Mas, na hora de contribuir, de pagar o sindicato, não. Só os sindicalizados são hoje obrigados. Esse problema do financiamento sindical ainda vai render muito, porque decorre da reforma e ainda está sendo sentido no bolso, né, nos cofres dos sindicatos, mas, por enquanto, é essa a estrutura e a organização dos sindicatos
no Brasil. Leiam aí na doutrina, e é suficiente uma breve análise doutrinária, porque isso aqui é simples. Ficamos por aqui, então. Agradeço novamente a atenção de vocês. E em breve nós voltaremos com o direito coletivo. Muito obrigado, até mais.